Fala galera do canal, me chamo Juliano. No vídeo de hoje veremos mais uma fala do Richard Wolff. O vídeo de hoje é mais focado na crise, na draga que a Europa está passando, porém ele faz uma análise global envolvendo os BRICS e os Estados Unidos também nisso tudo. Então já deixe seu like, inscreva-se no nosso canal para ajudar na divulgação e valeu! Acho que isso se estende à Europa também. Não acho que estejamos favorecendo ninguém. Os europeus estão vivendo o que deve ser para eles um pesadelo. Os países europeus, como Israel, se aliaram e se tornaram dependentes dos States como protetor militar, parceiro econômico e garantidor político. E agora temos um líder que tem todo o interesse em romper com isso. Ele vai fazer um acordo com o senhor Putin. Eles já preveem isso. E será um acordo para acabar ou, ao menos, suspender a guerra na Ucrânia. E todos os principais líderes europeus apoiaram a Ucrânia. As únicas exceções não muito significativas são os húngaros, os tchecos e poucos outros. Mas todos os outros estão fazendo isso. É por isso que vemos o senhor Macron na França sem aprovação. Ele é um peso morto político. Ele não tem futuro. É ainda mais patético ver o senhor Starmer na Inglaterra corre tentando manter uma guerra onde era parceiro júnior sem influência real. Senhor Schulz, que já está de saída por ter cometido esse erro. Aliás, percebi que o senhor Schulz, para ter chance na eleição, precisa virar anti-Trump. Não sei se você notou, ele está tão desesperado que tenta mudar de posição no meio do caminho. Acho que não vai enganar muitos eleitores alemães. Talvez engane, mas duvido. Tarde demais. Ele criticou o senhor Trump por querer tomar outros territórios. Sabe, isso é muito estranho. Você luta contra o senhor Putin por ele tomar territórios. E seu aliado fala em mais território e pessoas que na Ucrânia. É bizarro o que fazem. E economicamente, veja só. A Europa afunda entre os EUAs de um lado e a China do outro. E é um processo que está ficando óbvio. Temos alta tecnologia, os chineses nos igualam. Os europeus, nada, em lugar nenhum. Meu amigo Varoufakis explica pela Europa como economista e líder, pois ele é ambos e chama seu continente de estúpido. É extraordinário. Ele é muito inteligente. Conheço-o bem. Li seu trabalho. Ele entendeu que resgatar a Grécia não era resgatar a Grécia. Era resgatar bancos franceses, britânicos e alemães que o governo europeu deu ao governo grego, ou com a condição de pagarmos os bancos. Era a Europa cuidando da Europa às custas da Grécia, repassando o dinheiro, e ele teve a coragem de dizer isso. Por isso tiveram que se livrar dele. Nem se podia permitir que fosse dito, mas acho que é uma crise crescendo rápido. Veremos turbulência política na Europa, pois os atuais democratas e republicanos abriram caminho para o teatro de Trump. Estamos vendo o mesmo processo na Europa.
E se o novo rosto vem da esquerda, como é o caso na França, ou se vem da direita, como é o caso na Alemanha, veremos a mesma história se desenrolando. Será mais um prego no caixão do Império Americano, pois a Europa será um grande problema e não um aliado. Bem, sobre a Europa vou explicar melhor para que todos entendam o que o Michael disse. A taxa de câmbio entre dólar e euro estava em cerca de $1,02 por euro nos últimos dias. Agora pode estar em $1,03. Isso já é extremamente baixo. Significa que um europeu recebe apenas $1,02 ao trocar cada euro por dólares. Bem, isso é muito menos do que se conseguia por €1 na maior parte dos últimos 20 anos. Isso é um grande problema. Especialmente se cair abaixo da paridade, o que raramente aconteceu e não por muito tempo. Mas parece que é para onde está indo, e isso significa que, historicamente, a Europa está em apuros, pois depende das exportações, especialmente a Alemanha. E não é atraente devido ao baixo valor do euro. Este é um problema sério para eles. Com ou sem ter que pagar pela guerra na Ucrânia, se continuar. Mas supondo que Michael esteja certo, e parece que sim, não teremos um fim rápido para a guerra na Ucrânia, embora Trump tente, mas não conseguiremos. Trump vai tentar, mas não vamos conseguir. Os europeus se colocaram numa situação difícil. Eles estão comprometidos com isso. Suas carreiras políticas dependem disso, mas estão destruindo sua própria viabilidade econômica. Se os States agirem, como Trump disse, para gastar menos na guerra na Ucrânia, o que já ocorreu no último ano de Biden devido à oposição republicana no Congresso, então os europeus estarão numa situação incrível. Ou aceitam um acordo na Ucrânia que revele seus discursos sobre vida e morte como o teatro que sempre foram, o que seria fatal para sua sobrevivência política. Ou, se tiverem que pagar mais pela guerra, não poderão manter seu sistema de bem-estar social. E se cortarem isso, como têm feito, provocarão a extrema-esquerda e direita, o que já aconteceu. A extrema-esquerda na França, a extrema-direita na Alemanha. Isso vai desfazê-los politicamente. Temos um dilema cujo resultado é o mesmo. Eles não podem sobreviver. Não podem dizer ao povo, já insatisfeito com a guerra, que perderão suas pensões. Esse seria o senhor Macron. Ou os serviços sociais, que era Scholz. Eles não podem fazer isso. Não é um arranjo viável. Não há milagre que o salve, pois o mundo se industrializa no lugar da Europa. É uma situação muito estranha. Note que o BRICS, bloco emergente,
é notável por não incluir a Europa. A Europa está fora da história. O BRICS é o Sul global. Houve um rumor, creio ser verdade, que há 1 ou 2 anos o senhor Macron perguntou se a França poderia se juntar aos BRICS e ele recebeu um não, obrigado. Enquanto isso, a Indonésia, um dos maiores países do mundo, tem 280 milhões de habitantes. Isso não é muito menor que os Estados Unidos. Juntou-se aos BRICS. Quer dizer, está na cara. Tem que ser cego para não ver. Isso não é bom para a Europa, que segue sendo a principal aliada dos States. Está destruindo os próprios aliados, não sabe como parar e se irrita com obstáculos. Acho que veremos mais ansiedade na Europa se o Trump conseguir realizar até uma pequena parte do que ele vê como único caminho. Isso é um acúmulo. Sei que é bater em cavalo morto, mas precisamos. É um acúmulo de problemas não resolvidos. O problema do dólar, da balança de pagamentos, da produtividade interna, mudanças no comércio global e o surgimento da China e aliados com agenda própria que não enfrentam os mesmos problemas que afetam o Ocidente. É a história do declínio de um regime global e o surgimento de outro. Vivemos isso, mas não devemos focar só nos detalhes e perder a visão geral. Então, pelo que eu entendi, os Estados Unidos está empurrando a Europa para uma crise absurda. E a Europa também está empurrando eles para uma crise absurda, porque ambos, de certa forma, são parceiros. Enquanto os BRICS estão lá, olhando essa confusão toda, mas em amplo crescimento. É basicamente o que ele falou, é a queda de um império para o surgimento de um novo império. Então veremos o que vai acontecer agora que a Europa está numa draga absurda, tá? Eu já vou postar vários vídeos e também já postei aqui no canal vídeos mostrando que a Europa está numa crise assim assustadora. A Alemanha em déficit, a França caminhando para déficit. Assim, é uma situação braba. Mas o vídeo foi esse, espero que tenham gostado. Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal para ajudar na divulgação e valeu!